Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês como que tá sendo essa minha experiência de fazer medicina de forma online, como que tá sendo essa minha adaptação a cada semestre, essa evolução, já tô indo pro sexto semestre, minha visão geral, assim, foi bom, não foi? Quais foram as vantagens, quais foram as desvantagens? Eu sei que tem muita gente que não gosta da forma online, só que eu me adaptei muito bem dessa forma, então eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu acho que alguns anos atrás era até um pouco assim, impossível pensar, nossa, medicina à distância. Principalmente, eu tinha uma visão totalmente diferente do ensino à distância. Então, no vídeo de hoje eu gostaria de falar exatamente sobre isso com vocês. Mas antes, eu queria muito pedir para vocês já curtirem esse vídeo. E se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva aqui. Então, as minhas aulas, elas começaram a ser de forma remota em março de 2020. No início de março já tinha alguns questionamentos se seria possível ou se não, porque já tinha casos no Brasil e a gente viu que estava aumentando. Óbvio que a gente não imaginava que ficaria tanto tempo de pandemia, mas a gente meio que, nós alunos ali, já começou a ficar com medo. Vai ser online, não vai? Os professores já estavam cientes disso, os coordenadores também. Então já existia essa hipótese de que poderia passar de presencial para online. E por conta disso, eu acho que a própria instituição já começou a se organizar. Óbvio que bate aquele medo, né? Como assim fazer online? Eu acho que é um choque de realidade e isso não foi só comigo, eu acho que com todos os estudantes aí do mundo inteiro. Mas o que me tranquilizou foi que a universidade já estava se organizando. Óbvio que o cronograma ia ter que mudar, mas caso o ensino precisasse ser à distância, precisasse ser de forma online, o próprio sistema já tinha um sistema de transmissão para transmitir as aulas de forma remota. Então isso acabou me tranquilizando. Bom, e até que chegou o dia, né, que fechou tudo e passou a ser online. E como que funcionava? No primeiro momento, nós focamos só nas aulas teóricas e os professores foram deixando as práticas para vir depois, porque assim, logo no início da pandemia, a gente achava que ia durar 15 dias, 40 dias, um mês e foi adiando até hoje, né? Mais de um ano aí de pandemia. Então, como não se sabia quando que ia voltar, mas se imaginava que ia voltar logo, então as aulas práticas, elas foram sendo deixadas para depois e os professores focaram nas aulas teóricas. E as aulas práticas, assim, que poderiam ser online, de uma forma online, por exemplo, anatomia, ver as peças, de uma forma online, que tem como, os professores já foram adiantando. As aulas seguiam o mesmo horário, então se de manhã nosso horário era 7h30 às 11h10, na parte da manhã, a gente tinha aula das 7h30 às 11h10, professor ali online, né, ao vivo, então se você precisasse tirar alguma dúvida, você poderia. E pensando na questão que a internet ia cair para todo mundo em algum momento, né, o sistema também tinha a opção de gravar a aula, então as aulas eram gravadas. Então você assistia a aula ali de forma remota e as aulas também eram gravadas, caso você precisasse voltar. Então, as aulas em relação ao horário não mudou nada. O que mudou foi que a gente não teve prática nesse primeiro semestre de 2020. A pandemia foi adiando e não acabou nesse primeiro semestre, então a gente só teve aula teórica, não tivemos aula prática nesse primeiro semestre. Em relação às provas, que eu vou conversar melhor com vocês a respeito depois, todas foram de forma online também. Tinha alguns métodos que os professores utilizavam para tentar evitar que os alunos colassem na prova. A gente tinha um tempo para fazer a prova, geralmente de 1h30. Todas as provas tinham o mesmo padrão de questões. A partir do momento que você passa para a questão seguinte, você não podia voltar, então você tem certeza daquilo, não tem, ou vai, porque não tem como mais voltar. E também as questões eram diferentes. Os professores, eles jogam um banco de questões no sistema e eles distribuem aleatoriamente. Então, às vezes, as questões que caíam para mim não caíam para as minhas amigas. Então, foram alguns mecanismos para tentar, assim, ajustar ao máximo, alinhar ao máximo ali com a normalidade. Bom, e como que foi para mim esse primeiro semestre de forma online, esse primeiro contato? Como eu falei, foi um pouco de choque
choque assim que, tipo, de repente tô aqui na minha casa, no conforto da minha casa, tendo aula. No início, eu confesso pra vocês que eu fiquei bem relaxada. Eu tinha toda uma rotina de acordar às 5 horas da manhã, de ir pra faculdade, chegar, comer alguma coisa e já ir estudar. E de repente, de 5 horas da manhã que eu acordava, passei a acordar às 7 horas, então muito mais conforto pra mim. Não perdia tempo, né, com o transporte, que eu vou pra faculdade, nem perdia tempo quando eu voltava. Então, assim, esse conforto, de uma certa forma, me deixou muito relaxada. Eu ficava tão confortável que tinha dia que eu assistia aula na cama. E nunca, acho que todo mundo foi assim, né? Outra coisa que me deixou bem confortável e que eu fui me acomodando um pouco, foi questão de que, como as aulas eram gravadas, então, às vezes eu perdia alguma coisa ou queria, sei lá, sair, eu falava assim, depois eu assisto a aula gravada. Só que assim, foi igual o cartão de crédito, né? De 10 em 10 minutos que eu perdia, quando eu ia ver, eu tinha que assistir 8 horas de aula e tava chegando as provas e foi acumulando matéria. Então, assim, nesse primeiro momento das aulas online, acho que o meu maior desafio foi justamente ter disciplina, ter a disciplina e a rotina que eu tinha antes. Porque você, no conforto da sua casa, você se distrai muito mais, você se acomoda muito mais. Então, acho que o principal desafio foi realmente eu parar e pensar assim, olha, não é porque você tá em casa que você tá totalmente confortável e você deve ficar totalmente relaxada. Então, nesse primeiro momento eu senti sim essa dificuldade, eu senti que eu me distraía muito mais e assim, eu fui aprendendo com o tempo. E por mais que estivesse sendo online, por mais que eu estivesse ganhando mais tempo, ainda assim eu vi que eu tava acumulando muita matéria. Porque acabava a aula, eu tava aqui com o pessoal de casa, eu ia conversar, ia perguntar como foi o dia e esquecia que eu tinha que estudar. Porque pra mim ainda era muito fora do normal. Parece que eu não tava estudando ali de fato, não tava sendo as aulas ali, tava tipo assim, sendo um improviso, sabe? E isso eu fui acompanhando até chegar às primeiras provas, que igual eu conversei com vocês, as provas elas foram de uma forma online, com todos aqueles critérios. Quando chegaram as provas, que aí é o momento que você vê que você vai ter que dar prioridade. Você tem uma prova num dia, você vai dar prioridade para estudar só aquela matéria, você acaba esquecendo as outras. E ali eu vi que eu tava acumulando matéria e eu comecei a me desesperar, porque eu falei, gente, eu tenho mais tempo agora, eu tô mais tranquila para fazer minhas coisas e eu tô deixando acumular. Então eu diria que o meu primeiro semestre foi um semestre assim, primeiro um choque, né? Segundo que eu me acomodei muito, relaxei muito, não tive a disciplina que eu tinha antes, mudei totalmente a rotina, mesmo sentindo dificuldade nisso, em questão de disciplina, essas coisas, pra mim tava sendo melhor. Porque assim, eu tava ganhando muito mais tempo. Aí veio o segundo semestre, né? O segundo semestre eu tinha quase certeza que ia ser online, tinha muita gente achando que ia voltar, mas eu falei, gente, com um número de casos, ninguém se cuida, eu acho que parece que quanto mais foi passando o tempo, mais as pessoas foram, tipo, deixando pra lá, não se preocupando mais. Eu acho que as pessoas hoje estão muito mais relaxadas do que antes, mas enfim, não é sobre isso que eu falo nesse vídeo, né, Diane? Então, assim, como eu sabia que eu tinha quase certeza que ia continuar de forma online, então nas férias eu me programei. Eu tentei fazer uma rotina pra mim e eu fiz um trabalho psicológico pra tentar me forçar nessa nova rotina. Então, a primeira coisa que eu fiz no segundo semestre, nada de assistir aula deitada na cama. Porque o seu corpo entende que cama é pra dormir. Então, o sono vem. Às vezes eu ia assistir aula, eu nem tava com sono, mas só de estar na cama, eu ficava mais relaxada, mais cansada. Quando eu vi, a aula já tinha acabado. Então, no segundo semestre, eu já coloquei na minha cabeça, nada de assistir aula na cama, vou sentar aqui na mesa. Organizei meu canto aqui. Tentei tirar um pouco das minhas distrações. Algumas aulas que eu achava mais importante, ou quando era prova, ou quando era trabalho, eu sempre trancava a porta. Sempre tentei deixar a porta mais fechada também. Quando eu ia assistir as aulas, eu ficava assim na minha cabeça. Preste o máximo de atenção, porque depois, se você deixar pra ver gravação depois, você não vai conseguir. E eu ficava me forçando, falando assim, 1 hora as aulas vão voltar. E quando as aulas vão voltar, não vai ter gravação pra assistir. Então você tem que prestar atenção agora. Então no segundo semestre eu me cobrei muito mais pra ter disciplina em relação a assistir as aulas certinho, assistir na cadeira sentada, sem assistir na cama. Em relação a estudar depois,
eu tava perdendo muito mais tempo. Por mais que eu estivesse ganhando tempo, eu tava relaxando nesse tempo que eu estaria ganhando. Então eu peguei esse tempo e falei, não, acabou a aula, vou ter os meus minutinhos ali de intervalo e depois pego pra estudar. Então, aos pouquinhos, eu fui me forçando a realmente ter uma rotina e realmente saber que aquilo ali era o novo normal. Então, eu teria que me adaptar àquilo. E assim, a gente tem a biblioteca online, virtual, então eu não estava perdendo conteúdo por falta de material para estudar. Tinha os professores ali no ao vivo, no agora, para responder as perguntas. Tinha os professores para mandar e-mail. Então, a gente tinha vários recursos para ajudar na nossa aprendizagem. Além disso, a faculdade ela disponibilizou outras plataformas para a gente utilizar para ajudar no ensino, principalmente plataformas relacionadas à anatomia, que me ajudou bastante. Então, assim, aos pouquinhos eu fui me adaptando e fui tentando buscar toda a ajuda assim que vinha. E por incrível que pareça, se eu falar para vocês que o semestre que eu mais aprendi na faculdade durante esses 5 que eu já tô, foram esses 2 últimos semestres. O segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021. Foram os semestres que eu mais me aprendi, os semestres que eu mais fui organizada, justamente porque eu tava utilizando esse tempo que eu tava ganhando e porque eu tava descansando mais, né? Então eu tentei utilizar isso como vantagem e isso me ajudou demais. E eu tô tão adaptada que eu já tô imaginando quando voltar no presencial. Então, assim, foi no segundo semestre que eu vi que não era porque é de forma online que a gente vai perder conteúdo. É óbvio que para umas pessoas é mais fácil, para outras é muito mais difícil. Igual, no primeiro semestre para mim foi difícil se adaptar àquilo, foi um choque, era tudo muito novo, mas eu acho que a gente pode sim ir se adaptando. E eu fui vendo isso, sabe, no segundo semestre. É só a gente se forçando que uma hora a gente consegue se adaptar. Eu tinha um preconceito em relação ao ensino EAD. Eu falei, gente, parece que dá pra aprender, né, do EAD, dá pra, né, não dá. Aí, né, mordi minha língua, porque dá, né, eu vi que dá. Isso foi muito bom também pra mim, né, Aí, gente, no segundo semestre, a gente começou a repor algumas aulas práticas e algumas aulas práticas do semestre, né, do próprio semestre, a gente também começou a ir para a faculdade para fazer essas aulas práticas. Então, a faculdade se organizou certinho para ter poucos alunos na sala, mas a gente começou a voltar aos poucos, né? E eu confesso para vocês que eu me adaptei rápido a essa forma online, porque quando a gente voltou, a primeira aula que a gente voltou na aula prática ali, não sei se é porque tava tudo muito estranho, não podia se tocar, todo mundo de máscara, mas eu achei muito estranho quando eu voltei assim para a faculdade de forma presencial. Mas enfim, as aulas foram voltando aos poucos, mas a aula teórica continuou totalmente online, as provas continuaram online, foi mais um tempo que a gente teve que ir se adaptando. Aí veio o primeiro semestre agora de 2020, que inclusive eu acabei de entrar de férias. Nesse primeiro semestre de 2020, permaneceu da mesma forma, aula teórica em casa, online, só que as aulas práticas eram todas no campus e a gente teve muito mais aula prática, né? Então, conforme a gente vai avançando os semestres, a quantidade de aula prática aumenta. Então, nesse semestre agora a gente teve muito mais aula prática. Tivemos algumas aulas teóricas no campus também, que inclusive eu achei estranho, sabe? Foi mais um choque, né? E agora eu queria falar, assim, uma visão geral. O que eu fiz, assim? O mundo. Volta, Giane. Eu sou uma pessoa que eu me distrai bastante. Ah, não, mas aí eu queria... Tá, mas eu vou falar agora. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês, assim, da visão geral, né? Quais foram as vantagens, as desvantagens, o que eu achei, porque um curso totalmente que tem que ser prático, tem muita prática e de repente uma forma online. Então, assim, as vantagens pra mim, eu vou falar muito mais no pessoal, porque eu acho que isso é uma questão muito pessoal. Tem gente que ama, tem gente que até hoje odeia, mas eu tô amando. As vantagens pra mim foi que eu ganhei muito tempo, porque assim, eu acordava 5 horas da manhã, agora eu acordo 7 horas. Eu chegava em casa já à noite, já cansada. Acabou a aula, eu tenho 10 minutinhos, 20 minutinhos de intervalo, eu já posso voltar a estudar. Então eu consigo dormir mais tarde e dormir mais... Não, calma. Eu sou uma pessoa que eu me distrai bastante. Eu consigo dormir mais cedo e acordar mais tarde. Então pra mim, já ganhei um tempo. Eu fico muito menos cansada, né? Porque eu acho que só de fato de você ter que se arrumar, pegar transporte e tal, eu acho que isso cansa bastante, então
então acho que agora eu fico muito mais disposta. Fora que assim, tá no conforto de casa, eu posso sair, né, a hora que eu quiser, posso ficar do jeito que eu quiser, às vezes a coluna começa a doer, né, a gente dá uma folga, assim, coloca o pé na mesa, volta adiante. Mas assim, a gente pode ficar do jeito que a gente quiser, a roupa que a gente quiser, né? Enfim, eu acho que tem essa questão do conforto. E enfim, eu achei mais nesses 2 últimos semestres agora que passou que eu fiz, eu achei muito mais produtivo pra mim, eu achei que foi muito produtivo. Eu aprendi a utilizar mais as plataformas do computador, a utilizar mais os livros de forma virtual. Inclusive eu aprendi, né, porque antigamente eu falava assim, ai que eu não consigo ler livro no computador. Agora eu aprendi, né, e gostei porque eu achei que é uma forma muito mais prática, você já pega ali, já coloca no Word, já faz um resumo, achei bem mais prático. Ah, outra coisa, na aula online eu passei a usar o computador, porque antes eu utilizava o caderno, né, para fazer as anotações dos professores. Aí eu comecei a utilizar o computador, é muito mais rápido para escrever, muito mais prático. Então, assim, eu achei que foi bem produtivo nessa parte. Outra vantagem também é que, por exemplo, eu sou uma pessoa mais tímida de levantar a mão na hora da aula. Então, assim, se é uma dúvida que eu sei que eu posso pesquisar depois, eu deixo para pesquisar depois. Eu faço de tudo para não fazer pergunta na aula. Eu realmente não tenho essa facilidade de só levantar a mão e perguntar. De forma online, eu me sentia muito mais à vontade para perguntar. Ainda tinha a opção de perguntar no particular, professor. Então, para mim, isso foi ótimo. Eu fazia muito mais perguntas. Eu acho que eu participava muito mais da aula. Inclusive, isso é uma dica para alunos que têm mais dificuldade de prestar atenção. Eu acho que se você começa a interagir com o professor, às vezes o professor sabe quem são as pessoas que interagem. Eles começam a interagir com você, chamar fulano, e aí, tal. Então isso foi uma forma também que eu achei, né, de estar participando melhor e me distrair menos. Agora vem as desvantagens. Eu acho que a primeira coisa é a internet, né? Uma hora vai cair, às vezes o professor tá falando uma coisa importante, a internet cai. As vizinhanças, né? O que eu fiz assim? O mundo. Então, vira e mexe, tipo assim, meus vizinhos colocavam música alta, obra, então tinha alguma coisa que atrapalhava. Distração, você se distrai muito mais, por exemplo. Tô aqui assistindo a aula, o telefone toca, às vezes você quer saber o que aconteceu. Então, às vezes sua família tá ali conversando, você quer saber da fofoca. Eu sou uma pessoa que eu me distrai bastante. Quando você tá ali na sala de aula, você tá ali de frente pro professor, então você presta muito mais atenção nele, né? Porque você não vai ficar olhando pro chão, pro seu pé, pra lapiseira, se distraindo, né? É muito mais difícil você se distrair. Mas eu acho que mesmo sendo de forma online, dá sim pra se adaptar, dá pra ser produtivo. Pelo menos assim, na minha visão, igual eu falei pra vocês, isso é muito pessoal, né? É muito subjetivo. Tem gente que não gosta, mas assim, na minha visão, eu achei que isso não essa forma online não foi uma metodologia que atrasou em questão assim de conhecimento. É óbvio que teve muito menos aulas práticas, mas em questão da fundamentação teórica, eu acho que foi produtivo. Igual eu falei pra vocês, foi o semestre que eu mais aprendi, justamente por ter ganhado esse tempo, por algumas vantagens que eu falei pra vocês. Então, o preconceito que eu tinha em relação ao ensino à distância, deixei ele pra trás. Eu tenho certeza que muita gente pensa isso, mas enfim, eu acho que deu pra levar e espero que essa pandemia acabe logo. Eu vi aqui que o vídeo tá ficando enorme, então assim, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês como que foi, porque assim, eu tinha uma metodologia de estudar quando era no presencial. Quando foi de forma remota, eu mudei totalmente. Eu tenho muito para falar também como que foram as aulas práticas, enfim, falar mais a fundo mesmo das aulas teóricas. Então, para não ficar um vídeo gigante, eu vou parar aqui. Mas, então, já aproveita esse vídeo aqui, comentem o que vocês querem saber, porque assim, eu falei muito no geral. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça aqui de curtir e se inscrever no canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima!